Glória a Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje tinha aí me preparado durante toda essa semana e tinha uma mensagem em mente. Tinha algo da parte do Senhor para trazer para os amados. Porém, irmãos, a gente tem que estar sensível, né, à voz do Senhor. Nós temos que saber entender os momentos certos e as palavras certas. E hoje o Senhor falou muito aos nossos corações a respeito da oração. Eu creio que os irmãos, assim como eu, sentem um pouco dessa dificuldade que nós temos em orar. Se nós formos ver a igreja primitiva, os irmãos do começo da igreja, do cristianismo, eles oravam incessantemente. Eles oravam sem cansar. Eles oravam sem cessar. Quando tinha uma causa para apresentar a Deus, eles oravam sem esforço, sem ser algo cansativo, porque eles entendiam que ali era uma conversa com Deus. E como o pastor falou aqui, pedir, dar-se-vos-á. Esse teria que ser o nosso foco. Esse teria que ser o nosso pedido, quando dobrássemos o joelho e entendermos que não é pedir uma vez, não é pedir duas, mas é pedir sempre, mas é pedir continuamente. E todos nós temos algo, irmãos, a apresentar ao Senhor, sim ou não? Todos nós temos uma causa a apresentar ao Senhor. E como o pastor citou aqui, o caso de Pedro. É muito bom falar de Pedro, irmãos, porque traz um comparativo conosco hoje. Pedro não era diferente de mim e de você, irmãos. Pedro era aquele que disse: olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas em outro momento, em outro contexto, Pedro negou a Jesus. Pedro era aquele que disse: Senhor, me deixa ir ao teu encontro, andar sobre as águas. E andou. Mas aí no contexto, no decorrer das passadas, Pedro olha para o vento, sente medo e afunda. O contexto de Pedro, da vida de Pedro, é muito parecido conosco. Um dia estamos na casa do Senhor fervorosos, louvando, adorando, convictos de que o Senhor vai responder às nossas orações, de que o Senhor está vendo o nosso clamor. E em outro momento nós se encontramos abatidos, desanimados, e às vezes nem fé mais temos que o Senhor vai responder. E o que o pastor falou a respeito de que os irmãos oraram para que as portas fossem abertas e Pedro fosse libertado, eu gostaria de trazer esses versos, irmãos. Eu sou atrevido, trouxe outra mensagem, mas eu vou trazer esta. Vou ler esses versos, para que nós hoje possamos entender quanto vale e o quanto é poderosa a oração. Orando não estamos conversando simplesmente um com o outro, mas nós estamos rendendo àquele que é digno de toda honra, de toda glória. Estamos falando com o Pai, aquele que nos ouve no secreto, aquele que diz: olha, não precisa de muita multidão não, entra no teu quarto em secreto e ora ao Pai que Ele te responde. É a esse que nós oramos. E eu gostaria de pedir aos amados que abrissem a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo do verso de número 1 ao verso de número 17. Que diz-nos assim a palavra de Deus: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem
querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. Verso 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas o cuidava, que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estas foram de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriam, viram-no e se espantaram. Verso 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e os irmãos. E assim, e saindo, partiu para outro lugar. Meus queridos e amados irmãos, o homem estava guardado. Eles pretendiam matar a Pedro, pretendiam apresentar e açoitar e maltratar a Pedro. Porém, irmãos, aqui mostra a unidade da igreja em oração. Por que eu falei que há uma dificuldade, irmãos, tremenda no nosso meio de orar? Porque eu me coloco nesta posição. Eu sei o quanto é difícil. Por que falar isso? Que é difícil orar? Porque irmãos. Não adianta eu ser hipócrita, dizer que eu sou o que ora mais, eu sou o que fala mais, eu sou o que evangeliza mais, do qual eu sei, eu entendo que quando o Senhor fala a necessidade de orar, primeiramente Ele está falando comigo. Eu sou carente dessas orações. Eu preciso orar mais. Eu preciso entender que quando a igreja se reúne em um propósito, as cadeias se quebram, as portas se abrem, os laços são desfeitos, as obras do inimigo são jogadas por terra. Porque o nosso Deus, Ele age na oração. Por isso precisamos orar mais. No caso de Pedro já estava decretado, como diz o ditado. Pedro aqui estava com os seus dias contados, com as suas horas contadas. Porém, o interessante, irmãos, quando a gente vai ver aqui no decorrer da leitura, Pedro se encontra dormindo. Mas como assim? Como pode? Será que eu, sabendo que eu vou passar ali talvez por açoites e até ter a minha vida ceifada, quem sabe?
Será que eu vou conseguir descansar a ponto de dormir? Nós temos um exemplo muito forte, que é os discípulos no barco, gritando, correndo, e a tempestade dando contra o barco, e Jesus na polpa desse barco dormindo. Irmão, só consegue dormir no barco, só consegue dormir na aflição, só consegue descansar no momento difícil aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que está e permanece na sombra, ele descansa. Ele sabe que por mais que o mar esteja revolto, ele consegue descansar, porque não é a sombra do homem, não é a sombra de uma simples árvore, mas é a sombra do Altíssimo. E aquele que está guardado no Altíssimo, ele está guardado. O mal não chega à sua tenda, praga alguma não vai lhe destruir, porque ele está guardado no esconderijo. E a Bíblia diz que Pedro se encontrava dormindo, mas o Senhor já estava trabalhando. O plano de Deus para libertar Pedro já estava acontecendo, já estava em andamento o resgate de Pedro. A igreja já estava reunida orando ao Senhor para que Pedro fosse liberto. Talvez a sua casa tenha alguém orando agora. Talvez você tenha vindo hoje e tenha dito: hoje é o meu último culto, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu perdi a fé. E o Senhor diz para ti nesta noite: descansa, acalma o teu coração, não te desespera, não cria ansiedade no teu coração, não cria problemas na tua mente, não ache que o amanhã vai ser igual ao dia de hoje. Talvez se hoje não estiver sendo fácil para você, o amanhã pertence a Deus, e você gostando ou não, vai ser conforme Ele queira. E se tem um que nós sabemos e podemos depositar a nossa esperança, irmãos, e expectativa nele, e sabendo que não vai falhar, é Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, irmãos. Tem como não permanecer na presença de um Deus desse, irmãos, e descansar? Não tem coisa melhor, irmãos. E Pedro, sendo levado cativo, estava ali aprisionado, esperando o seu momento da morte chegar, esperando um momento difícil. Mas Deus já estava trabalhando, as orações já estavam sendo alcançadas, já tinha chegado no trono de Deus as orações dos irmãos. Por que desistimos fácil, irmãos? Porque quando nos reunimos, apresentamos uma causa ao Senhor, a gente só ora hoje. E amanhã? E depois? Será que só vamos continuar orando se vermos imediato a ação de Deus? Deus, Ele age no tempo dEle, na forma dEle. Talvez para mim e para você demore, mas para Deus, irmãos, é no tempo certo. Se nos contentarmos com o tempo de Deus, certamente estaremos descansando. O mundo estará atribulado aí, preocupado como vai ser o amanhã, quanto vai estar a gasolina, o arroz, o bendito do café que está um absurdo. Ninguém aguenta mais. Mas nós estaremos descansando no Senhor, porque se não tivermos café para beber em casa, a gente bebe lá no Diácono Jefferson, no PG, umas 2, 3 garrafas. A gente abusa lá, viu, irmãos? Mas é de Deus. Mas continuando, irmãos, nós não entraremos em choque, não entraremos em desespero,
Nós descansaremos no Senhor, porque as orações estarão chegando e Ele vai estar dando a resposta no tempo certo. A Bíblia diz que os irmãos oravam, os irmãos se reuniram. Verso 4 diz o seguinte: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, só as orações poderiam atravessar esse grupo de soldados que guardavam Pedro. Irmão, certamente que eram soldados armados. Não era qualquer soldados, talvez fossem os melhores. Mas eles não sabiam que o poder da oração era tão maravilhoso que não tinha como esse homem permanecer naquele lugar sem que chegasse um escape, sem que chegasse ajuda, sem que chegasse aquele que poderia abrir as cadeias e nada acontecer. Por isso que nós temos que entender a importância, irmãos, de orar. O Senhor nos ensina na Bíblia a orar incessantemente. O Senhor não manda parar de orar. O Senhor manda continuar insistindo. Tem um texto que é muito interessante da viúva. A Bíblia diz que existia uma viúva com a causa na justiça. E essa viúva todos os dias estava lá na porta do juiz. Resolve a minha causa. Resolve a minha causa. Resolve a minha causa. A Bíblia diz que aquele juiz era iníquo. Ele não temia nem aos homens, muito menos a Deus. Mas chega um dia, irmãos, que aquele juiz se cansa. Rapaz, todo dia resolve a minha causa. Chega uma hora que ele se cansa e resolve agir na causa daquela mulher. Da mesma forma é o Senhor, irmãos. Se ela tivesse parado de orar, tivesse parado de tentar, talvez o juiz tivesse dado por esquecimento, como muitas vezes acontece. Entregamos, apresentamos uma causa ao Senhor e cansamos. Aí no dia seguinte apresentamos outra causa ao Senhor, aí esquecemos. Aí no dia seguinte outra causa ao Senhor e nos esquecemos novamente. E chega um dia que a gente pensa: rapaz, a minha oração é fraca, porque o Senhor não está respondendo nada. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes as nossas orações são orações sem propósito. Nós não sabemos orar. Às vezes oramos e pedimos coisas para o nosso próprio deleite. Quando esse povo se reuniu para orar, irmãos, eles tinham um propósito. Que propósito era, irmãos? A libertação de Pedro, irmãos. Queremos que as pessoas sejam libertas. Queremos que elas conheçam a Cristo. Queremos que os nossos familiares sejam alcançados. Temos que orar mais, irmãos. Mais todos os dias. Não podemos desistir. Essa é a oração com propósito. Às vezes nos reunimos para orar. Um ora por uma coisa, outro por outra, e assim vai vir aquela bagunça. E às vezes nós não sabemos nem por quem e pelo que estamos orando. E a culpa é de Deus se não responder. Mas tem que ter propósito, irmãos, nas nossas orações. Aquele povo se reuniu com o propósito de libertação. Verso 9: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele.
Quem sabe se nesse momento, irmãos, o anjo não já está assim, pegado na mão de alguém, que você ora, que você clama, trazendo ele em direção aos portões, para ser liberto. Vocês creem nisso? Eu creio, irmãos, porque não é a minha força, não sou eu que vou atravessar paredes, atravessar grades, quebrar grilhões, não sou, nem você, mas é Deus, é aquele Deus todo-poderoso, é aquele que só no som da sua voz, só precisa de um mandato, não precisa de muita coisa não, irmãos, as coisas acontecem. Então, irmãos, eu creio que no nome de Jesus, as minhas e as suas orações, elas serão atendidas. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é tão fiel, que Ele precisa começar por alguém. E se você ainda não viu o resultado, na sua casa, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos, da sua parentela, você vai ver. Porque se você está aqui hoje, você é a coluna levantada por Deus para guiar este povo em direção à mansão celestial. Porque este é o nosso foco, irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, para nos atermos apenas aos bens materiais. Não, por mais que seja bom, por mais que seja confortável, mas nós não necessitamos disso, irmãos, para continuarmos de pé. Nós precisamos do fôlego de Deus, aquele fôlego do Espírito Santo, que todos os dias Ele sopra nas nossas narinas, para que nós possamos estar mais um dia vencendo, lutando, glorificando, exaltando, lutando, buscando, orando, se dedicando na presença de Deus. É esse fôlego de vida, é para isso que o Senhor tem nos chamado, é para orarmos mais. E eu creio que a partir de hoje, irmãos, nós nos dedicaremos mais, começando por mim, na questão da oração. Fazemos vista grossa, sim, fazemos, mas todos nós conhecemos a necessidade e a importância, porque a oração, irmãos, é a nossa conversa com Deus. Então, se aquele povo se reuniu para orar, para que as cadeias fossem quebradas, eles tinham a certeza, eles tinham a convicção. Por mais que estivessem se assustado, quando Pedro abre as portas, ele entra. Eles sabiam que Deus poderia abrir as prisões, Deus poderia libertar. Por mais que às vezes a gente negue a Cristo com a nossa falta de fé, por mais que às vezes a gente diga assim: eu vou abrir mão, não vou mais orar, não, tá bom, já cansei, já parei, não vou mais me dedicar nessa causa, está muito cansativa. E o Senhor está dizendo para ti: descansa, apenas ora, porque eu estou no barco. Enquanto eu durmo, eu faço. Enquanto eu estou no monte, eu continuo fazendo. É esse Deus, irmãos, que durante toda a Bíblia Ele não deixou ninguém desamparado, e nem vai deixar. Porque as nossas orações, irmãos, ela, quando é dirigida a Deus, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, se pode muito, precisamos orar mais, com convicção, com sabedoria e com o propósito certo. Verso 12: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, irmãos, eram muitos que estavam nesse propósito, eram muitos. E às vezes a gente marca um encontro, uma reunião, e às vezes nos frustramos com isso, porque a gente sabe que a igreja é muita, o corpo de Cristo são muitos membros, sim ou não? E a gente vê poucas pessoas orando. Isso é desgastante, é cansativo. E aqui a Bíblia diz que eles eram muitos que estavam reunidos. Talvez com o tempo a nossa visão tenha mudado. Talvez com o tempo a gente tenha achado que está fácil adorar. A gente tem estabelecido na nossa mente, talvez aí,
2 dias de adoração, né? Quinta e domingo. E no decorrer dos dias, irmãos, não existe meio termo. Não existe crente hoje, amanhã já não sei. Não existe orar muito hoje, amanhã já oro mais pouco. Não existe isso. As coisas de Deus necessitam que sejam fervorosas. E a oração não é diferente. Porque a oração é a nossa conversa com Deus. É o diálogo com Deus. É onde oramos a um Deus Todo-Poderoso que nos garante que vai responder. Então, irmãos, que possamos ter mais zelo, mais cuidado e se dedicar mais nessa questão da oração. Verso 13: E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: Estas foram de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: É o seu anjo. Ou seja, irmãos, quando aquele milagre que você pede a Deus acontecer, que você tem buscado, tem dobrado o seu joelho, tem orado, tem apresentado ao Senhor, quando ele acontecer, não se amedronte não, viu? Entenda, é resposta de oração. Tem pessoas que ficam até com medo. Rapaz, isso está acontecendo mesmo? Será que é? Será que é Pedro mesmo batendo a porta? Mas ele não estava preso. E Deus está dizendo: eu posso quebrar as correntes, as cadeias, abrir as portas, libertar da prisão, libertar o cativo, libertar aquele que está aprisionado. Eu posso, porque eu sou Deus. E vai acontecer, irmãos. Nós vamos orar e a gente vai ver essa igreja cheia. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. E creio que no dia que nós nos dedicarmos para buscarmos vidas, almas ao Senhor, apresentar essas pessoas a Deus, não vai ser necessário nem falar um diálogo 1 a 1. Não vai precisar não. Vai precisar apenas orar, dobrar o joelho, e o Senhor enviará os seus anjos para trazer essas pessoas à sua presença, libertas, salvas, curadas no nome de Jesus. Porque o Senhor pode. O Senhor pode. Ele vai ouvir as nossas orações. Ele ouviu, por isso que estamos aqui hoje. Verso 16: Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E assim, e saindo, partiu para outro lugar. Ou seja, irmãos, é necessário contarmos aos outros o milagre que Cristo fez nas nossas vidas. Porque quando Ele nos libertou, irmãos, nem você dava nada por você mesmo. Eu falo isso porque nem eu, irmãos, eu nunca imaginei que um dia Cristo pudesse me alcançar. Eu brincava, eu zombava, eu mentia bastante, irmãos. Todo dia eu ia para a igreja, todo dia. Só não pisava aqui. Mas o Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, que enquanto eu estava ali, mentindo, teimando, batendo cabeça, já tinha pessoas orando e intercedendo pela minha vida.
e para a glória de Deus, irmãos. Não falo isso com soberba no meu coração, mas falo isso com muita alegria. É a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida. Podemos escolher fazer o que for, mas nada se compara à escolha de estar na presença de Deus, de tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, porque através desse tempo, desse convite, quem sabe, né, Deus não possa lhe libertar, possa ser a porta que precisa ser aberta. Basta que eu e você venhamos abrir o nosso coração e a palavra possa penetrar, para que Deus possa fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Amém? Verso 18: e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feito inquirição aos guardas, mandou-os justiças, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Ou seja, irmãos, quem é que vai acreditar? Qual é o incrédulo que vai acreditar no poder de Deus? Quem é o incrédulo que vai acreditar que os irmãos vão se reunir e vidas vão ser libertas? É por isso, irmãos, que nós somos chamados de loucos. Nós somos loucos sim, porque nós cremos em um Deus que Ele pode quebrar as correntes, pode quebrar o coração duro, pode quebrar e fazer conforme a vontade dEle. Assim Ele queira, para libertar, para alcançar. Não há impossível, não há distância, não há barreira, não há grilhão, não há Satanás, não há inferno, não há nada que o Senhor não possa fazer ou vencer para poder salvar ou resgatar uma alma. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, encerro esta mensagem e digo aos amados que nós precisamos orar mais. E assim, orando, certamente, nós colheremos os frutos desta oração. Oração com sabedoria, oração com propósito. E acima de tudo, irmãos, oração com fé. Porque nós cremos que a fé, ela é capaz de mover o coração de Deus. Amém? Glória a Jesus. Você pode ficar de pé? Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Declare. Fecha a porta do teu quarto e ora. Você crê? Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas. Quantos creem? Só Ele pode. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu, Ele é. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Diga, eu sou teu Deus, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio, no meu lugar secreto. Ele é, eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Diga, fecha a porta. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome, no meu lugar secreto. Ele te escolheu. Encerrar, escute isso. Ele não desiste de você, Ele se importa, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi. Diga, Ele não desiste, Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi. Oh, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Oh, oh. Ele não desiste, Ele não desiste. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio. Só Ele vê, porque Ele é Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo, Ele contempla você onde você estiver. Oh, no meu lugar secreto. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, esta noite, porque
os teus olhos, o teu amor é tão maravilhoso, Pai, é tão grande, que nos alcançou, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, Pai, para cada um de nós. Ah, Senhor, nos ensina, Deus, como nós devemos chegar à tua presença. Pai, nós precisamos sim orar mais, precisamos buscar mais, precisamos ler mais, Senhor, para estarmos mais íntimos contigo. Ah, Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Continua, ó Deus, até a tua vinda, continua nos exortando, Pai, para que assim venhamos estar no centro da tua vontade. Não venhamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas estejamos fitos, Senhor, com o olhar no céu, olhando apenas para o Senhor, esperançosos na tua vinda, porque só o Senhor é capaz de limpar, purificar e restaurar aquele que se encontra perdido. Ó Pai, vai de encontro, ó Deus, aos que se encontram ainda cativos, ó Pai, aqueles que ainda se encontram aprisionados, Deus, pelo pecado, ah, Senhor, pelas injustiças da vida. Pai, vai de encontro àqueles que não têm força, Deus, de estar na tua casa. Ah, Senhor, vai libertando, vai tratando, vai curando. Usa-nos, Senhor, para levar a tua palavra, Deus, a essas pessoas, e elas venham ser libertas no poder do nome de Jesus. Assim nós cremos, porque nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Pai, muito obrigado por esta palavra, por este culto, por ter falado aos nossos corações, ó Pai, e reaviva em nós o desejo de orar mais, de estarmos mais na tua presença, para que possamos contemplar com os nossos olhos carnais e com os olhos espirituais o quanto o Senhor fará segundo a tua vontade. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, antes do presbítero Jefferson das bênçãos